Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Passando aqui para ministrar mais uma passagem da parte do Senhor, dos capítulos e versículos fortes. Louvado seja o nome do Senhor. A missionária está assim hoje, vermelho, branco, vinho, né? Branco, um pretinho por baixo para quebrar a inveja. Depois vou estar falando a vocês sobre as cores que a gente veste, né? Hoje a missionária está assim, preto por baixo, branco, o preto por baixo para quebrar a inveja, o branco representando a paz e a vitória. A glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A passagem de hoje está lá em Joel capítulo 3. Muito forte, né? Deus ele tem dado sinais. E é isso aí. Lá no capítulo 3 vai dizer: os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Louvado seja o nome do Senhor. Inimigo sempre vai ser inimigo, né? Vamos lá do versículo 1 em diante. Vou tentar pular porque essa passagem ela é grande. Diz assim: ó, eis que aqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer no vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Né? Não é diferente do que tem acontecido em nossas vidas. Né? Vamos lá que vocês vão entender. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e toda a região de da Filistia? Estão querendo se vingar de mim? Olha o que Deus está falando. O que vocês têm contra mim para vocês estarem maltratando, vendendo o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que esta vingança caia sobre a cabeça de vocês. Sabemos que Deus, ele é o dono da vingança, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Senhor das nações. Ele é o dono da vingança. Louvado seja o nome do Senhor. Estão brincando com o Todo-Poderoso, estão brincando com Deus. E sabemos que quem brinca com Deus morre. Vamos lá. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram, levaram, roubaram a Deus, né? Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos. Venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-los da sua terra. Não é diferente que as pessoas, hoje liderança, têm feito com os servos do Senhor, vendendo eles ali, vendendo para uma nação, vendendo para outra nação. Deus, ele está vendo e contemplando todas as obras boas e todas as obras más. E ele vai cobrar. Vai cobrar como, missionária? Com a vingança dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ninguém luta com Deus e vence, né? Aí tem o costume de dizer que Jacó venceu, lutou com o anjo e ganhou. Não, jamais. Deus, ele permitiu. Deus permitiu ele lutar pela vitória dele. Mas ele não lutou porque ele ganhou, porque ele é mais forte do que o anjo. Não, porque Deus permitiu. Ninguém luta com Deus. Eu nunca vi ninguém lutar com Deus e vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Pode esperar que Deus, ele é o dono da vingança. Ele vai se vingar dos nossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. E estes venderão, venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor disse. Proclame isto entre as nações. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou proclamando como boca de Deus que Deus, ele vai fazer isso. Ele vai se vingar do seu povo. Proclame isto entre as nações. Declare guerra santa e convoque os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas forças em lanças. Que o fraco diga: eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apresentem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Fazer descer os teus valentes, ó Senhor, que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Sabemos, né, que vale é esse, né?
Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessa nação. Tem sido grande a maldade e as perversidades de algumas nações contra o povo de Deus, contra os escolhidos de Deus, contra os ungidos de Deus, né? O pior não é nada, que magistrados estão aí, né? O Estado está vendo tudo e está simplesmente como... Mas Deus é aquele que visita juiz, advogado, delegado, promotor. Deus visita com a vingança dele, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê? Porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões, no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Se preparem, porque próximo está a vingança do Senhor contra os inimigos dele mesmo, os inimigos de Deus, que se diz ser nossos inimigos, mas não são nossos inimigos, são os inimigos do Todo-Poderoso, aqueles que nos venderam, aqueles que estão, fazendo e acontecendo, achando que está fazendo e não vai acontecer nada. O Senhor está dizendo aqui hoje, eu estou chegando com vingança, eu sou o dono da vingança, eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu vou me vingar. Está mais perto do que longe. Se preparem. Louvado seja o nome do Senhor. Do 17 em diante vai dizer, a restauração de Israel. Assim vocês saberão que eu, o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte, Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela, estrangeiros não passarão mais pela gente. Não oprimirão mais a gente, não envergonharão mais a gente, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte cairá da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá. Tem sido muita a violência, tem sido muita covardia contra nossas vidas, mas o Senhor está lá do santo céu, do terceiro céu, no trono da glória, que é a base e a justiça, contemplando todas as obras. Não vai passar ninguém despercebido aos olhos do Senhor. Ainda que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor dos Exércitos, e não há quem possa escapar da minha potente mão. Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui, as colinas manarão leite, todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará em desolação e o Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está contemplando todas as obras mais que as nações têm feito com os servos filhos do Senhor, o povo de Deus. Derramando sangues inocentes. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado. O Senhor é o dono da vingança. Deus está dizendo, eu vou me vingar do meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor habitará em Sião. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vai se vingar e vai habitar em Sião. Se preparem, podem vir com suas lanças, com suas espadas, seus escudos, mas o Senhor está chegando, porque Ele é o dono da vingança. A palavra que está bem clara. Eu falo o que Deus manda, não o que o homem quer ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe essa mensagem de hoje em nome do Senhor Jesus. Se preparem, porque o Deus de Israel está chegando com vingança. Bom dia. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.